Olá, seja bem-vindo ao canal Destrave nas Finanças. Eu sou Alessandro Navarro, educador financeiro, e hoje nós vamos falar sobre financiamento de carro. Esse é um tema polêmico, sempre gera discussão, o pessoal mete o pau dizendo que não, mas aí se tu não financia, tu não realiza as coisas porque o pobre só realiza assim mesmo e tal. Então aqui, ó, já vou mandar real. Esse vídeo não tem o objetivo de dizer o que é o certo e o que é o errado. Cada um decide da sua vida o que quer fazer, mas o objetivo desse vídeo é trazer informações para que a pessoa possa decidir com mais base. Esse é o conceito aqui. A finalidade dele é essa, é trazer informações para que tu saiba o que mais envolve o financiamento do veículo. Não é só a prestação do carro. Então eu quero te explicar aqui essas coisas para que tu, quando decidir, se decidir financiar o veículo, saiba que tem outros custos que não estão incluídos ali na parcela e que estão ocultos, só vão aparecer durante a caminhada do financiamento, né? E aí tu já tá com o teu carnezinho, não tem como voltar atrás, até tem, mas aí tu vai ficar triste, né, com a notícia que tu vai receber na hora de querer devolver o carro, por causa da desvalorização e aquele dinheiro que tu pagou, né, que vai ser perdido parte dele. Então esse vídeo traz essa informação, tá bom? Eu vou te dar no final do vídeo também informações ali que podem te ajudar em decidir, né? Se tu optar por, tá, eu não vou financiar então, eu quero juntar o dinheiro para comprar à vista, ou quero dar uma entrada maior, enfim. Então eu vou trazer uma simulação no final que eu acredito que vai ser bem bacana para tu tomar essa decisão de financiar ou não um veículo, certo? Então esse é o objetivo, sem mimimi, vamos pro vídeo. Antes disso, eu gostaria de te pedir que tu deixasse o teu joinha aqui no vídeo também, porque isso me ajuda bastante, não te custa nada. Que tu também assinasse o canal, se tu tá conseguindo suportar essa cara feia aqui te falando, né, toda hora nos vídeos, que tu assinasse o canal para receber as notificações ativando o sininho. Então, curte o vídeo, deixa o teu joinha, assina o canal e ativa o sino para receber as notificações de novos vídeos que eu vou publicar aqui, né, e tu vai receber ali no teu YouTube a notificação. E encaminha para alguém, teu marido, tua esposa, teu parceiro, tua parceira, um amigo que está prestes a financiar um veículo e está naquela indecisão se financia ou não, está com medo, não sabe todas as informações. Então isso aqui pode ajudar ele a tomar uma decisão um pouco mais assertiva, ok? Então vamos ao vídeo. Você sabe quanto gasta quando decide financiar um carro? Qual é o objetivo dessa pergunta, né? É a gente olhar para os números que não estão na parcela, ou que não estão diretamente, né, ali escancarados no custo que a gente vai ter. E isso aqui surgiu através de uma conversa que eu tive com um Uber. A gente saiu conversando e a gente comentou sobre o futuro, né, questão de guardar dinheiro e ter dinheiro para o futuro, para curtir a vida e tal, né, curtir a aposentadoria. E aí ele comentou que financiou 2 veículos e que esse era um dos investimentos que ele tinha, né, para o futuro. Depois ele ia vender, enfim, e cada vez ele ia pegando um carro melhor. Então a gente começou a entrar nessa conversa e eu perguntei para ele, mas os 2 carros estão trabalhando, né? Tu tá com esse e o outro, tá outra pessoa conduzindo? Ele disse, não, um carro é de passeio e esse carro aqui eu comprei para trabalhar. Então, com esse aqui eu tô pagando os dois. Ele disse bem assim, eu estou trabalhando para pagar 2 carros. E aí a gente entrou nesse mérito de ver qual era o custo, né, desse carro que estava parado. Nem entrei no mérito daquele que ele estava trabalhando, porque afinal de contas aquele ali era o que trazia a renda. Então ele pagava e ainda sobrava dinheiro para o ganho dele, né? Então tá tudo certo até aí, ok? O outro é que nos chamou a atenção e a gente começou a conversar, que seria aquele que seria o investimento. Então, quando ele fez o financiamento, esse carro zero valia 80 mil reais. E o valor do financiamento dele foi de 60 parcelas de 2.200 reais. Então ele paga por mês 2.200. Isso aqui vai dar um total de 132 mil. Vamos seguindo o raciocínio aqui para a gente ver esses números todos. Então, 132 mil vai gerar aqui 52 mil de juros, né? Então, os 80 mil, que era o valor do carro, mais 52 mil de juros nesses 5 anos, né? Esses 60 meses aí. Dentro de um ano, então, a gente começou a levantar essas informações, né, conversando ali, que qual seria o custo dele dentro de um ano. Porque eu queria explicar para ele um outro raciocínio, para ele ter uma ideia diferente também para o futuro, né? Então, dentro desse um ano, as 12 parcelas daqueles 80 mil reais, né, se tivesse ali sem juros, as 12 parcelas daria 16 mil reais, sem os juros. Os juros sobre as 12 parcelas, que daí é aquela parte lá dos 52 mil, fica em 10.400. Então tu vê que em um ano esse veículo custou 16 mil reais dos 80, mas ele também gerou, né, juros ali de 10.400 por causa do financiamento. O IPVA, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, gira em torno de 3%.
a alíquota, né, sobre o valor do veículo, então ficou ali em torno de 2.400, tá? O carro, como é zero, tem aquelas revisões obrigatórias, né, que tem que fazer para tu manter a garantia do veículo. Então, a gente pensou mais ou menos que ele faria 3 revisões, ele recém comprou o carro, está na segunda parcela, então ele faria 3 revisões dentro desse período de um ano, né? Então ali as revisões acontecem de 10 em 10 mil quilômetros, né? Então aproximadamente ele teria 3 revisões no valor de 937. Esse valor de 937, esse carro é um carro da Hyundai, então ele foi, eu olhei no site da Hyundai e lá eles têm valores, né, determinados para as revisões, então eu cheguei nesse valor aí de 937 para a base de cálculo. E o seguro desse carro estaria em torno de 2.200 também, né? Custaria no ano R$ 2.200. Então, qual seria o total de gasto que esse carro, né, vai gerar dentro do primeiro ano? Total de gastos de R$ 31.937. Tá? R$ 31.937. Que se nós dividíssemos isso por 12, daria R$ 2.661,42. Então, olha só. É claro que as revisões ele pagaria num determinado mês, né? Aquele que ele trocou o carro, que ele fez a revisão, a troca do óleo e tal. O seguro também seria parcelado, né? Poderia parcelar em 12 vezes, ou 10, enfim, ou mais lá. O IPVA também pode ser parcelado. Então esses custos, eles não ficariam bem certinhos, né? 2.661 por mês. Mas dividindo aqui como média, daria esse custo por mês dentro de um ano. 2.661. Então, olha só, o carro foi financiado 2.200 na parcela, né? E já está aqui em 2.661 ao ano. Vamos ficar com isso na cabeça, porque lá na frente eu vou mostrar um outro cálculo para vocês. O custo ao final dos 5 anos desse veículo, né, as 60 parcelas com os juros, então, ficaria os 132 mil. O IPVA de 5 anos, eu calculei aproximadamente 11.761. As 10 revisões que o carro precisa passar para garantir, né, para ter a garantia da montadora, daria 6.932. E seguro nesses 5 anos, em torno de R$ 10.000 seria o custo. Então, quanto que esse cara vai gastar aqui com esse carro dentro dos 5 anos? Total de custos em 5 anos, R$ 160.693. Então veja que esses custos que a gente está apresentando aqui, como nós vimos aqui, né, na tela anterior, são custos que muitas vezes a gente não pensa que vai ter. Revisões. A gente não lembra das revisões, né? Compra o carro zero e não lembra que tem as revisões obrigatórias, aquela lá, com o fabricante, né, com a montadora. A questão do IPVA é um percentual do valor do veículo, da tabela FIPE, né? Então, o IPVA é calculado em cima do valor do carro. Então, se tu compra um carro de R$ 100.000, tu vai pagar 3% de 100 mil, né? Então, tem sempre que pensar isso também, que o custo vai sempre sendo atrelado à questão do valor do veículo. Aqui eu não calculei, por exemplo, seguro, né, o seguro obrigatório, que a princípio está retornando, né? O governo, inclusive, teve recentemente, né, um pedido de retorno do seguro obrigatório, do DPVAT. Aqui não tem outros custos, né, relacionados ao veículo também. Então a gente colocou o mais básico aqui só para a gente ter ideia e já chegou naquele valor de 2.600, né, quer dizer, R$ 461 a mais no mês, sem contar aqui combustível, desgaste de pneu e outras coisas, né? Então a gente chega aqui nesse valor de 160.693 ao final de 5 anos. Beleza. E o que vai acontecer aqui? A depreciação do veículo, né, em 5 anos também acontece. Então, reza a lenda que um veículo que sai da loja, né, veículo 0 km que sai da loja, desvaloriza 10% no momento que foi retirado da loja. Então, um veículo que custa R$ 80.000, ele vai sair da loja já valendo menos R$ 8.000. Então pensa isso, né? O carro é o de 80 mil, já perdeu R$ 8.000, né, de desvalorização porque saiu da loja. A depreciação anual, né, que eu também calculei aqui, de 1% ao ano, daria então R$ 3.920. Então também pesquisei na internet, né, e vi que existe um consenso aproximado de que 1% ao ano o carro é desvalorizado. Claro que isso varia bastante, né, recentemente, de 2020 para cá, os veículos até valorizaram, né, um pouco mais, veículos usados, né?
Então aqui a gente calculou uma depreciação anual de 1%. Então os 8.000 mais os 3.920 seria aí a desvalorização do veículo. Qual seria o valor do veículo, então, daqui a 5 anos aproximadamente? R$ 68.080. Esse é o valor do carro aproximado, 68 mil. Então veja que ele comprou um carro de 80 mil reais, fez um financiamento de 5 anos, onde esse carro passou a custar 132 mil, numa parcela de 2.200 ao mês, que teve um acréscimo de 461 reais, né, devido aos outros custos que não estão ali visíveis, então já foi a 2.661. Aqui eu fiz um resumo para a gente entender melhor isso. Então olha só, o valor final do veículo, 68.080. Quer dizer, pagou 132 mil e o veículo vai valer 68.080. Gastos diretos, né? Como os que a gente viu ali, seguro e todas aquelas coisas, 28.693 ao final dos 5 anos. Então 132 mil do financiamento, mais 28.693 dos custos que a gente relacionou. O saldo de custos, então, 160.693. Sem incluir desgaste, consumo dos pneus, combustível, estacionamento, lavagem e outras coisas que é normal, né, quando a pessoa tem o veículo sendo financiado ou não, mas sempre vai ter esses custos extras, né? Beleza. Então esse aqui seria o custo de hoje ter um veículo financiado no valor de 80 mil reais, pegando o exemplo, né, desse rapaz aí que a gente estava conversando. Bom, aqui eu vou trazer uma simulação de investimento para que a gente pense de uma forma diferente. Em vez de eu desembolsar em 5 anos 160.693 ou fazer esse financiamento, né, de 2.200, tendo aquele monte de juros que a gente viu, né, uma parcela bem superior, pagando quase 2 veículos aqui, eu vou sugerir uma outra coisa que vai implicar em ter um pouco mais de paciência, organização para que isso aqui sirva, né, como uma opção. Tem situações que não serve. Por exemplo, o cara compra o carro para usar para o trabalho e ele pegou uma grana e vai fazer isso. Ok, financiou lá o carro e vai trabalhar com o carro. É uma opção? É. Como eu falei, isso aqui é uma decisão individual. Então eu estou trazendo aqui uma reflexão diferente para aquelas pessoas que conseguem aplicar algo parecido com isso, conseguem esperar para comprar o veículo, né? Então vamos ver aqui uma simulação. O IPVA desses 3%, né, daquele primeiro ano que a gente comentou, ficaria em 2.400. As 3 revisões do primeiro ano ficariam em 937. E o seguro ficaria em 2.200. Então nós temos o total de gasto no primeiro ano de R$ 5.537, né? Considerando aqui ainda o valor da parcela, né, que não está relacionado aqui. Mas os gastos extras, né, ao valor são de 5.537. Então vamos pegar esses 5.537, que seriam os gastos extras que vai acontecer, né? A pessoa vai ter aquele custo, ela vai precisar pagar isso, vai precisar desembolsar esse valor em um ano, e vou dividir esse custo anual desse carro por 12. Então a gente chega a R$ 461,42. 461 por mês, além dos 2.200. Então aqui embaixo eu estou somando 461,42 mais os 2.200 da parcela. Então todos os custos que a gente comentou antes para o primeiro ano e mais a parcela ali de 2.200. Então nós teríamos 2.661,42, como a gente já viu antes, né? Aquele mesmo valor lá mensal, né, do primeiro ano. Então eu vou pegar esses 2.661 aqui, que daria por mês, que seria o custo real. Por isso que eu estou falando. Agora vem gente que vai dizer assim, mas o cara não tem 2.660 para pagar no mês. Tem sim, porque esse seria o custo que ele ia pagar igual. Ele não vai desembolsar tudo de uma vez só, mas ele ia pagar durante o ano aquele valor, né? Como eu falei antes, o seguro ele ia conseguir parcelar, o IPVA ia ser parcelado também, mas em menos vezes, ele ia ter que desembolsar um pouco mais naquele momento. Então ia oscilar essa quantidade de valor que ele ia desembolsar durante o ano. Agora 2.200 ia ser todo mês certinho, né? Então ele ia ter sim esse valor, né? Esse custo ele ia ser obrigado a pagar de alguma forma. Então, pegando esse exemplo de 2.661 que ele já teria de custo por mês, na média,
Nós vamos fazer um investimento de 2.500. Vamos pegar um valor base e mais baixo, 2.500, em vez dos 2.661. 2.500 durante 24 meses, teremos R$ 68.108 bruto. Onde que eu estou calculando isso aqui? Um tesouro direto, por exemplo, tesouro Selic, né, do governo federal, ou um CDB que renda 1% ao mês, que é o que está acontecendo agora. Qualquer CDB rende aí 1% ao mês, né? Hoje com a taxa Selic da forma como está. Então vamos pensar o seguinte, 2.500 por mês durante 24 meses, a gente vai ter R$ 68.108 bruto. Aí tem o desconto do imposto de renda, que corresponde a 15% ao final de 2 anos, que seria 15% então sobre o valor que rendeu. Não é sobre os 68 mil, é sobre o valor que rendeu, né? Então fica ali o valor líquido de 66.891. Então vamos de novo. Em 2 anos, em vez de gastar 2.661, em 2 anos, juntando 2.500 por mês, 24 meses de 2.500, a gente chega a um valor líquido que tu pode sacar e comprar alguma coisa no valor de 66.891. Então eu quero lembrar que o carro do exemplo é de 80 mil reais à vista. Hoje, né? E se a gente pegasse esse valor de 2.500 por mês, de forma disciplinada e com paciência para aguardar, né? Se pode fazer isso como opção, tu vai chegar a 66.800 reais, basicamente. Quase o valor total desse carro. Ah, mas ainda não dá para comprar, e aí vai vir a inflação, e o carro vai ficar mais caro, blá, 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 blá. Eu sei. Obviamente, esse carro daqui a 2 anos não vai custar mais 80 mil. Mas não é melhor tu ter R$ 66.891 para comprar à vista? Ou para dar uma entrada mais forte, né? Uma entrada maior? Ou comprar um outro carro, mesmo que seminovo, que vai te gerar inclusive IPVA mais barato? Ah, mas daí a manutenção é mais cara. Talvez, depende do uso. Então, como é muito individual essa decisão, eu deixo para que tu tome a decisão usando isso aqui como base e não discutindo o que é melhor, o que é pior. Olha isso aqui, olha a opção anterior como eu comentei e vê o que é melhor para ti. Obviamente, é muito melhor tu dar uma entrada maior. Então, se é possível esperar e juntar uma grana, não consigo esperar 2 anos. Bom, faça por 1 ano. Vai chegar em torno de 30 mil reais esse valor acumulado também, né? Então, tu vai lá, dá uma entrada de 30 mil, quer dizer, tu já reduz bastante o valor do financiamento, se tu precisa financiar, precisa ter o carro e não tem o valor total. E um carro de 30 mil reais não te atende, né, a necessidade que tu precisa, que tu possa comprar à vista. Ou um carro de 40. Enfim, fica aqui como exemplo para a gente ter essa base, né, de ideia aqui de valor. Então, R$ 66.891 líquido, livre de impostos, em 24 meses, juntando 2.500 por mês, que é um valor menor do que os 2.661. Lembra que a desvalorização do veículo trouxe o veículo para 68.080? Então, o valor final em 5 anos desse veículo é de 68.080. E juntando 2.500 por mês, tu vai ter 66 mil em 2 anos. Então a gente tem aqui uma base, né, para poder comparar uma coisa com a outra. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te trazido uma reflexão diferente para que tu possa pensar um pouco melhor antes de entrar num financiamento. Porque todas as questões que a gente faz, né, como eu disse, a decisão é tua, mas a minha opinião ela serve para que tu possa julgar isso de forma mais adequada. E eu vou te falar, todas as questões que a gente faz um financiamento é uma antecipação de um sonho. Se esse financiamento não vai se pagar e ainda trazer, né, algum benefício financeiro, a gente está apenas realizando um sonho e está tudo certo. Se tu está te realizando e isso te traz um bem-estar muito grande, ótimo, é a tua decisão. Mas o meu papel aqui é financeiramente trazer opções melhores, opções mais favoráveis para valorizar o teu dinheiro e reduzir essa desvalorização, né? Porque com esse exercício aqui, por exemplo, tu consegue pensar que talvez tu aguardar por 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, tu vai ter um benefício melhor no uso desse dinheiro, né? Esse teu dinheiro vai multiplicar. Então pensa direitinho antes de entrar no financiamento, porque tem vários custos ocultos aqui que podem te dar um susto durante a trajetória, né? E aí acabar esse sonho virando um pesadelo.
tá bom? E se tu tá precisando reduzir os teus custos e fazer sobrar dinheiro no final do mês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula gratuita, o link para tu acessar uma aula grátis, onde eu explico o funil de essencialidade, que é uma ferramenta que eu desenvolvi e que vai te ajudar a fazer sobrar dinheiro já neste mês, onde tu vai organizar os teus custos, reduzir os custos desnecessários, os custos dispensáveis, e vai fazer sobrar dinheiro já neste mês aplicando a ferramenta Funil de Essencialidade. Então, se tu precisa reduzir teus custos e fazer sobrar dinheiro, clica no link que está aqui abaixo desse vídeo e assiste essa aula gratuita que vai te enriquecer com certeza. Um forte abraço e fique com Deus.